Olá! Hoje nós vamos falar sobre o que te incomoda. O que te incomoda é o que te deixa inquieto, é o que te tira a paz. Eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica e administradora. Pratico uma medicina integrada, que é uma união da medicina convencional com várias técnicas de outras medicinas, outras formas de ver o paciente como um todo. E assim você ter um tratamento individualizado, porque você é único e assim merece ser tratado. Voltei para o Brasil, tudo certo, tudo muito bem, sem estresse. E nós vamos conversar hoje sobre alguns temas, sobre alguns assuntos. Outro dia eu fiz uma enquete perguntando qual assunto de interesse e listei algumas coisas. E uma das que mais chamou a atenção foi doenças causadas pelo estresse. Muita gente estressada hoje em dia, não é mesmo? Então vamos conversar um pouquinho. O que é o estresse? Estresse é uma tensão. Na física existe tensão de vários tipos: física, química, cisalhamento. Até na medicina também tem, mas aí para a questão do trauma a gente pode falar em uma outra live. Então o estresse tem a ver com tensão, e tensão gera na gente resposta. Tensão tem a ver com a força, o impacto que temos na nossa vida. E essa resposta, o nosso corpo entende como luta e fuga. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Então, quando a gente tem uma situação de estresse, podemos ter uma reação de luta ou de fuga. Vamos combater agora ou vamos fugir dessa situação? O estresse, ele pode ser agudo, uma coisa pontual, ele pode ser frequente. Então, se você tem vários picos de estresse, ou ele pode ser crônico. Então, uma situação aguda, por exemplo, um acidente de carro, perda de familiar, perda de emprego, violência. Agora, se por um acaso isso acontece frequentemente, então uma criança é violentada sempre, uma situação de extrema decisão sempre, um aumento de pressão no trabalho, todo dia, toda hora, decisões. E isso torna a gente com respostas internas frequentes. Que respostas são essas? Então, nosso corpo ele vai agir fazendo aumento de catecolaminas, aumento de glicocorticoides, que vão fazer respostas físicas. Então, pode ser um aumento de pressão, aumento da frequência cardíaca, um rash na pele, que é um vermelhidão. A gente vai dar força para o nosso músculo, porque a gente não precisa fugir ou lutar, então a gente precisa ter essa força. E também para o nosso sistema digestivo.
Então, essas respostas elas podem ser ruins ou boas. Vamos falar da boa primeiro. Quando uma resposta é boa? Ora, se você tem uma situação de estresse, significa que você precisa ter mudança. Se você precisa ter mudança, essa situação ela pode ser boa, porque às vezes a gente está numa situação na vida que a gente se acomoda. E se a gente se acomoda, não tem um desafio. Se a gente tem um estresse que tem uma resposta que não é boa, isso sim pode gerar doença. Pode gerar um problema. Lembra que eu falei que pode aumentar a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, deixa um vermelho na pele. Então, quando isso é frequente, pode sim gerar uma doença crônica. Podemos virar hipertensos. Tensos, hiper. O estresse é uma tensão. Ficamos hipertensos, tensos, hiper. Pode haver, então, um estresse de uma situação frequente ou uma situação aguda. Quais as profissões mais estressantes? A medicina é uma profissão estressante. Aliás, tudo que gera contato com o ser humano é estressante, porque cada um lida com uma situação de alguma forma. Eu lido de um jeito. Se eu tivesse uma irmã gêmea, talvez ela lidasse de outra forma. Minhas irmãs, elas lidam nas situações de outra forma. Não que seja melhor ou pior, mas somos diferentes. Então temos respostas diferentes, compreendemos as situações de forma diferente. Talvez alguém, quando perde um emprego, não ache ruim. Outros não conseguem lidar com essa mudança, com esse estresse pontual. E isso pode gerar algum problema interno, que pode ser físico, emocional, cognitivo. Então vamos ver algumas coisas que podem acontecer. Pode haver dificuldade de raciocínio, perda de memória, dificuldade no sono, ansiedade, depressão, isolamento social. Pode haver uma vitimização. O problema é quando isso a gente não sabe lidar e quando ele é frequente. Você sabe o quanto que o estresse te incomoda no dia a dia? Você sabe se essa reação de mudança, esse estímulo, ele está sendo saudável para você? Como que a gente modula isso no nosso dia a dia? Nós precisamos fazer algumas compensações. Algumas pessoas não lidam muito bem com essas compensações, criando hábitos de compulsão. Por exemplo, compulsão por doce, compulsão por bebida, por droga. Então essas compensações, elas não são saudáveis. Algumas compensações, por exemplo, esporte, atividade física, gera um balanço nessas catecolaminas e dá uma resposta de saciedade. Quem tem uma compulsão por doce vai ter uma saciedade que ela é fugaz, temporária, rápida. E nessas compensações, nós precisamos mudar nossos hábitos. Quem está com um pico de estresse precisa ter uma compensação que alivie o estresse. Por exemplo, sobrecarga de trabalho, de preocupação, usar uma agenda, um planejamento. Porque de repente você tem tantas coisas que acaba não conseguindo dar conta das tarefas. E aí fica estressado porque não conseguiu.
pela falha. E isso pode ser até desestimulador para uma outra tarefa. Então vejam que uma coisa leva a outra, um estímulo leva a outro. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar a causa do nosso estresse. O que te incomoda, quanto que isso te incomoda, se isso impacta em você positivamente para a mudança ou se isso impacta numa forma de te deixar doente. Ou também se isso impacta de uma forma de deixar o ambiente em que você vive doente, nas pessoas com quem você convive. Então nós precisamos construir relações que sejam frutíferas, que sejam de bom impacto. Nós precisamos ter atividade física, descanso e pausas, buscar o que nos dá prazer, buscar coisas que nos compensem de forma saudável, ter as pausas, viajar, sair com os amigos, pintar. Inclusive eu deixei aqui uma tela minha que estou me despedindo porque ela já tem um dono. Meu colega médico adquiriu ontem, ela que vai para um outro lar. Então, pintar é uma das formas, atividade física, viajar. Então, buscar um equilíbrio entre a atividade e a pausa. As ações, as preocupações, elas têm que ter compensação no descanso, no ritmo. Os nossos hobbies devem ser assim, saudáveis. Então, procurar o que incomoda e procurar os hobbies, os hábitos compensatórios de uma forma frutífera. Nós precisamos ter entusiasmo. Entusiasmos. Nós precisamos ter paixão pela vida. A paixão pela vida, ela atrai de forma positiva uma compensação. Ela é uma compensação ao estresse. Então, uma das formas de combater o estresse e evitar doenças causadas pelo estresse é ter paixão pela vida, o entusiasmo. Vou deixar para você o meu contato, espero seus comentários. E é isso aí. Me mandem temas para as próximas que eu trago para vocês. E até a próxima. Com entusiasmo. E essa é uma das formas que eu tenho de alívio de estresse, a pintura. E você? Qual é a sua forma de aliviar o estresse? Conta pra mim, manda um e-mail. Eu sou a doutora Adriana Basso, médica e administradora.